Tem coisas que a gente aprende cedo demais, sem pedir, sem merecer. E crescer sem saber quem é o próprio pai é uma dessas marcas que ficam na alma como um vazio difícil de explicar. Talvez você também carregue essa dor escondida, aquele sentimento silencioso de rejeição, aquela ferida que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. É um tipo de ausência que bagunça a cabeça, mexe com a autoestima e faz a gente questionar o próprio valor. E o pior, quase ninguém entende. Por fora, todo mundo acha que você seguiu em frente, mas só você sabe o quanto o abandono, seja ele físico, emocional ou silencioso, deixa rastros na vida de uma mulher. Cada escolha, cada relação, cada sonho, tudo carrega um pouco dessa dor emocional não resolvida. E, mesmo tentando ser forte, tem dias que o passado volta como um eco, lembrando o quanto as feridas da alma ainda estão ali, pedindo para serem cuidadas. Mas e se eu te disser que existe um outro lado dessa história? E se eu te disser que o que parece ser um ponto final, pode, na verdade, ser o começo de um renascimento? Porque foi exatamente isso que aconteceu com ela. Uma menina que, por anos, carregou o peso de não saber de onde veio, de se sentir rejeitada, invisível, incompleta. Até o dia em que, com toda a coragem que juntou no peito, decidiu ir atrás da própria verdade. Não foi fácil. Procurar por quem te virou as costas exige mais do que força, exige fé, resiliência e um amor próprio que, muitas vezes, a vida ainda está te ensinando a cultivar. Mas ela foi, e o que encontrou no caminho não foi exatamente o que imaginava. Só que, no meio da dor, ela também encontrou algo ainda mais valioso: ela mesma. Essa história não é só sobre reencontrar um pai. É sobre reencontrar a si. É sobre superação, autocuidado, empoderamento. É sobre entender que o passado pode te ferir, mas não precisa te definir. E que, no final das contas, a gente é muito mais forte do que imagina, mesmo quando tudo dentro da gente insiste em dizer o contrário. Então, se você também carrega suas feridas, seus silêncios, seus medos, fica comigo nessa história, porque ela pode, de um jeito simples e verdadeiro, te lembrar que ainda dá tempo. Dá tempo de se reencontrar. Dá tempo de se curar. Dá tempo de reescrever sua história, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. Desde que se entendia por gente, ela sentia aquele vazio escondido no peito. Era difícil explicar, mas era como se faltasse uma peça no quebra-cabeça da própria existência. Enquanto as outras meninas na escola falavam do pai, dos domingos em família, dos conselhos e dos abraços protetores, ela silenciava. Sentia vergonha de não ter uma história para contar, e isso alimentava feridas da alma que só ela conhecia. Não era só a ausência física, era a falta de referência, de pertencimento. Era crescer sem saber de onde veio metade do que carregava no sangue. E isso, aos poucos, moldava sua autoestima, mesmo que ela não percebesse. A mãe sempre tentou preencher esse espaço, com todo o amor e dedicação que podia. Mas por mais forte e resiliente que fosse aquela mulher, ela não conseguia apagar o olhar curioso e carente da filha. Havia momentos em que a menina perguntava, sem rodeios, sobre o pai, mas as respostas vinham sempre cheias de silêncio e dor emocional. A mãe dizia que ele foi embora antes mesmo dela nascer, como se o simples fato de existir já tivesse assustado aquele homem. E, por mais que tentasse entender, a menina carregava a sensação de abandono no peito, como uma cicatriz invisível. Os anos foram passando, mas a ausência dele não diminuía. Pelo contrário, quanto mais ela crescia, mais sentia a falta daquela figura. Nos dias de festa na escola, quando os pais iam assistir às apresentações, ela ficava ali, escondida no fundo da sala, tentando ser forte, fingindo que não ligava. Mas aquilo corroía a sua fé nas pessoas, no amor, nas promessas. Era como se o mundo dissesse, o tempo todo, que ela não era suficiente para ser amada, protegida. E essa ferida, mesmo silenciosa, a acompanhava em cada etapa do seu renascimento emocional. Na adolescência, essa falta virou revolta. Ela olhava no espelho e se perguntava de quem eram os traços que não reconhecia. O nariz, o sorriso torto,
O jeito impulsivo. De onde vinham? A mãe dizia que ela tinha muita coisa do pai, mas evitava detalhes. Isso só aumentava a curiosidade e a raiva. Era difícil lidar com o turbilhão de sentimentos, ao mesmo tempo em que queria conhecê-lo. Também sentia mágoa e desconfiança. Parecia injusto ter que carregar tanta dúvida, enquanto tantas meninas tinham a segurança de um abraço paterno. Nos relacionamentos, o impacto dessa ausência ficava ainda mais evidente. Ela buscava, sem perceber, aquele cuidado, aquela proteção, que nunca teve, mas, muitas vezes, acabava se envolvendo em relações que só reforçavam sua baixa autoestima. Era como se procurasse, desesperadamente, alguém que a fizesse sentir inteira, mas sempre terminava com o coração em pedaços. E, no fundo, sabia, tudo isso vinha daquela ferida antiga, daquela lacuna que o pai deixou. Era difícil quebrar esse ciclo, mas ela começava a perceber que o recomeço precisava vir de dentro. As amigas tentavam ajudá-la, mas nem sempre entendiam o que ela sentia. Dizer "você não precisa de pai para ser feliz" parecia simples, mas quem cresceu com esse vazio sabe que não é tão fácil assim. É uma dor emocional silenciosa, que se mistura à construção da identidade, ao senso de pertencimento. Por mais que ela tivesse força feminina para seguir em frente, por dentro existia aquela menina insegura, que só queria respostas. E, mesmo sem perceber, era isso que a mantinha presa ao passado, incapaz de viver o presente plenamente. Nas noites mais difíceis, ela se pegava imaginando como seria se ele estivesse ali, se tivesse alguém para protegê-la do mundo, para orientá-la nas escolhas difíceis. Nessas horas, a solidão pesava ainda mais. Mas também foi nesses momentos que ela começou a descobrir sua resiliência. Aos poucos, percebeu que precisava aprender a se cuidar, a ser o colo que sempre procurou. Não foi fácil, mas cada lágrima derramada foi um passo nesse processo de autocuidado e empoderamento. A dor, por mais cruel que fosse, também ensinava. Na faculdade, ela começou a conhecer outras histórias parecidas com a dela. Descobriu que não estava sozinha nessa batalha. Outras mulheres também carregavam feridas da alma, também lidavam com o abandono, com a ausência paterna, com as marcas invisíveis. Isso a fez entender que sua dor tinha nome, que seu sofrimento era legítimo. E, mais do que isso, que ela tinha força suficiente para transformar aquela história em um recomeço. Ainda não sabia como, mas sentia que, um dia, ia enfrentar esse passado de frente. Foi nesse período que as perguntas começaram a gritar mais alto dentro dela. Quem era o pai? Onde ele estava? Por que foi embora? Será que ele sabia da existência dela? Ou será que simplesmente escolheu esquecer? Essas dúvidas eram como pontas soltas em sua história, impedindo-a de fechar ciclos. Por mais que tentasse seguir em frente, o passado sempre a puxava de volta. Ela sabia que só teria paz quando encarasse essa parte da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, o medo do que poderia descobrir a paralisava. Ela não sabia se estava preparada para encontrar o pai. Mas, dentro dela, algo começava a mudar. Era como se o tempo todo, a vida tivesse esperado esse momento, o instante em que ela, dona de si, forte, consciente da sua dor, decidiria ir atrás da sua origem. Sabia que seria um caminho cheio de desafios, mas também carregado de possibilidade de renascimento. O que ela ainda não imaginava é que, ao procurar por ele, acabaria se encontrando de verdade. O tempo passava, mas as perguntas não sumiam. Pelo contrário, elas só ficavam mais pesadas, mais difíceis de engolir. Quem é ele? Por que me abandonou? Será que pensou em mim alguma vez? Essas dúvidas faziam parte do cotidiano dela como o ar que respirava. Às vezes, vinha aquela vontade de fingir que nada disso importava. Mas bastava ver um pai abraçando a filha na rua, ou ouvir histórias de família, e tudo voltava. Era um misto de dor emocional e curiosidade que nunca a deixava em paz. Ela se perguntava se o pai tinha outra família, outros filhos. Será que ele olhava para essas pessoas com o mesmo amor que ela sempre desejou? Essas hipóteses martelavam na cabeça e corroíam sua autoestima, mesmo sem querer.
Porque, no fundo, o que mais doía era pensar que talvez ele tivesse escolhido amar outros e não ela. E aí, tudo o que ela tinha construído em termos de força feminina parecia desmoronar, ainda que por breves instantes. Os amigos diziam que ela não precisava dele, que era forte o suficiente para seguir sozinha. Mas eles não entendiam. Não era sobre precisar materialmente, era sobre identidade, sobre pertencimento, sobre resiliência emocional. Era sobre olhar no espelho e conseguir reconhecer as próprias origens. Sobre ter o direito de conhecer a própria história, por mais dolorosa que ela fosse. E, principalmente, sobre entender que o recomeço só seria real quando as perguntas fossem, finalmente, respondidas. Durante anos, ela tentava suprir essa falta mergulhando em livros, filmes, histórias de superação. Lia relatos de mulheres que também enfrentaram o abandono, que se reinventaram. Isso a inspirava, alimentava sua fé, mas também a fazia questionar: será que um dia ela teria coragem de ir atrás da sua verdade? Será que estava pronta para lidar com o que poderia encontrar? Era um dilema constante entre o medo e o desejo de se libertar daquele vazio. As noites eram as piores. No silêncio do quarto, quando ninguém via, ela chorava baixinho. Cada lágrima carregava aquela sensação de rejeição, de feridas da alma que nunca cicatrizavam. Sabia que precisava cuidar de si, praticar o autocuidado. Mas também sabia que existiam dores que só se curavam com respostas. E por mais que tentasse se convencer de que não precisava dele, o coração sempre sussurrava o contrário. Nas redes sociais, ela fuçava perfis, tentava encontrar pistas. Não sabia nem por onde começar, mas sentia que alguma hora ia tropeçar em alguma informação. Era um misto de ansiedade e esperança. A tecnologia aproximava as pessoas, mas também revelava verdades que nem sempre estávamos prontos para encarar. E ela, naquele emaranhado de sentimentos, se via cada vez mais disposta a enfrentar esse capítulo inacabado da vida. Ela se lembrava das conversas com a mãe, sempre cheias de pausas e silêncios. Por mais amor que recebesse daquela mulher guerreira, sabia que ali também havia mágoa, tristeza, talvez segredos. A ausência paterna não era só um problema dela, era uma ferida que atravessava gerações. E, para se libertar, precisava ter coragem de quebrar o silêncio. Sabia que, ao buscar respostas, talvez mexesse em cicatrizes antigas. Mas, para se reconstruir, precisava encarar isso. Era impossível não se comparar com outras meninas. Quando via amigas que conheciam suas histórias familiares, que podiam falar dos pais sem dor, sentia inveja e culpa ao mesmo tempo. Não queria sentir isso, mas era humano. Era parte do processo de superação entender que o sentimento de abandono deixa marcas profundas, que só o tempo e a coragem podem amenizar. E ela começava a aceitar que esse era o caminho para o renascimento dela. Houve dias em que ela pensou em desistir de procurar. Deixa para lá, dizia para si mesma. Mas o incômodo sempre voltava. Era como se algo dentro dela gritasse, dizendo que só teria paz quando soubesse a verdade. Por mais difícil que fosse, a busca fazia parte do processo de empoderamento, de assumir o controle da própria história. Ela não queria mais ser prisioneira do passado. Queria, enfim, abrir as portas do futuro com a cabeça erguida. E foi exatamente nesse ponto da vida, entre o medo e a vontade de se reencontrar, que ela tomou a decisão. Não dava mais para adiar. Não importava o que fosse descobrir, precisava saber quem era o homem que a colocou no mundo. Sabia que as respostas poderiam doer, mas a dor emocional de viver na incerteza era ainda maior. E, pela primeira vez, sentiu dentro de si uma força que nem imaginava ter. Foi numa manhã comum, enquanto tomava café, que ela percebeu ou ia atrás da verdade, ou passaria a vida se perguntando e se. E o e se era cruel, desgastava, sugava a energia dela. Ela não queria mais ser refém das incertezas, queria viver um recomeço real. Respirou fundo, sentiu o coração disparar, mas não deixou o medo paralisar. Era a hora. Sabia que ia doer, que talvez as respostas fossem piores do que imaginava, mas precisava enfrentar.
A decisão foi recebida com surpresa por alguns, com preocupação por outros. A mãe, inicialmente, tentou convencê-la a desistir. Para que mexer nisso? Questionou, com os olhos marejados. Mas ela sabia, não era sobre o pai, era sobre ela. Sobre as feridas da alma que carregava desde sempre. Sobre o direito de conhecer a própria história. Quem sabe, começar o processo de superação que tanto adiava. Não dava mais para fugir. Ela pesquisou, procurou documentos antigos, conversou com pessoas que poderiam ter pistas. Cada passo era um desafio, mas também um ato de autocuidado e empoderamento. Quanto mais avançava, mais sentia que estava, finalmente, tomando as rédeas da própria vida. Era como se, pela primeira vez, estivesse dizendo ao mundo e a si mesma que merecia respostas, que merecia ser inteira. A busca não era fácil, mas era necessária. As amigas a apoiaram, mas também a alertaram sobre as possíveis decepções. Ela sabia dos riscos, mas não podia mais permitir que o medo definisse suas escolhas. A resiliência dela vinha justamente daí, da coragem de seguir em frente, mesmo tremendo por dentro. Já tinha enfrentado tantas dores emocionais, tantos momentos de solidão, que sabia o quanto era forte. Agora era o momento de usar essa força feminina para reconstruir sua história. Os dias seguintes foram intensos. Cada descoberta, cada informação nova era um pedaço do quebra-cabeça se encaixando. Às vezes, a ansiedade tomava conta. Outras vezes, o medo fazia as mãos suarem. Mas, em cada detalhe, ela se sentia mais próxima da verdade. Sabia que o renascimento emocional vinha acompanhado de desconforto, mas também de libertação. E ela estava pronta para passar por isso, por mais difícil que fosse. Numa dessas buscas, encontrou um nome, o nome dele. Foi como se o mundo parasse. Por alguns segundos, o coração acelerou, as pernas fraquejaram, mas a determinação não a deixou desistir. Finalmente, tinha um ponto de partida. Era assustador, mas também libertador. Agora, a verdade estava mais perto do que nunca. E, no fundo, sentia que esse era o momento certo. Que tinha maturidade, resiliência e coragem suficientes para seguir. Ela se olhava no espelho e via outra mulher. Não era mais a menina insegura, cheia de medos. Era uma mulher que, apesar das dores emocionais, tinha se reconstruído, tinha aprendido o valor do autocuidado e do empoderamento. Sabia que o caminho seria cheio de altos e baixos, mas também sabia que precisava enfrentar o passado para viver o presente de forma plena. E isso era um ato de amor próprio, de respeito por si mesma. Nas orações silenciosas, ela pedia força. Não queria criar expectativas, mas também não conseguia conter a esperança. Talvez ele tivesse mudado, talvez quisesse conhecê-la, ou talvez não. Mas, independentemente do que encontrasse, o simples fato de buscar já era uma vitória. Era o símbolo máximo da força feminina, da capacidade de se levantar, mesmo quando a vida tenta nos quebrar. Ela se lembrava de tudo que tinha superado até ali, das noites chorando escondida, dos questionamentos, das rejeições. E, mesmo com as feridas da alma ainda abertas, sentia que estava pronta para esse recomeço. Porque, no fundo, já tinha entendido, ninguém define nosso valor. Nem um pai ausente, nem um passado difícil, nem as opiniões alheias. E ela estava disposta a provar isso a si mesma. No fundo, algo lhe dizia que esse encontro não seria só sobre ele. Seria, principalmente, sobre ela. Sobre olhar para dentro, encarar suas sombras, abraçar sua história. Sabia que estava prestes a virar a página mais dolorosa da sua vida. E, mesmo sem saber o que encontraria, sentia que, de alguma forma, essa jornada traria o renascimento que tanto buscava. Quando finalmente conseguiu o telefone dele, o mundo pareceu desabar e renascer ao mesmo tempo. O número estava ali, na tela, e o dedo tremia sobre o botão de ligar. Respirou fundo, sentiu o coração bater no peito como se fosse explodir, e encarou o momento. Não tinha mais volta. Aquela ligação era o primeiro passo para enfrentar o passado. A voz dele, do outro lado, seria o som que ela esperou a vida inteira para ouvir.
Quando ele atendeu, o tempo congelou. A voz era estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Um misto de raiva, curiosidade e dor emocional tomou conta dela. As palavras não saíram como planejou, mas também não precisava ser perfeito. Só precisava ser verdadeiro. Se apresentou, disse o nome. Do outro lado, silêncio. Era como se ele também estivesse digerindo aquele momento, tentando entender o impacto daquela ligação. O pai gaguejou, perguntou como ela conseguiu o número, parecia desconcertado. Mas ela estava ali, firme, mesmo tremendo por dentro. A força feminina que construiu ao longo dos anos se manifestava ali, naquela coragem de falar, de se apresentar, de buscar respostas. Disse que queria apenas entender, conhecer, preencher as lacunas da sua história. Não exigiu nada, apenas respeito e sinceridade. A conversa foi curta, mas intensa. Ele parecia perdido, mas prometeu que pensaria no que ela disse. Desligou sem grandes promessas, mas aquilo já era um recomeço. Não sabia se ele aceitaria o encontro, mas o primeiro passo estava dado. Sentiu orgulho de si mesma. Foi um ato de autocuidado, de respeito pela sua dor emocional. Pela primeira vez, não estava esperando alguém resgatá-la. Ela mesma estava indo ao encontro da sua verdade. Nos dias seguintes, as emoções se misturavam. Havia esperança, medo, ansiedade. As amigas a apoiavam, mas ela sabia que só quem viveu o abandono entende o turbilhão de sentimentos. Era uma mistura de fé e insegurança. O encontro com o pai poderia ser a cura, mas também poderia abrir novas feridas da alma. E ela precisava estar pronta para qualquer desfecho, com resiliência e maturidade. O telefone tocou dias depois. Era ele. A voz estava mais calma, o tom mais aberto. Disse que queria conhecê-la. Marcaram um café. O coração dela disparou, mas dessa vez, o medo não paralisou. A força que construiu ao longo dos anos era maior. Sabia que aquele encontro seria um divisor de águas na sua vida, e, mesmo sem garantias, estava pronta. O dia chegou, sentou na mesa do café, as mãos suavam. Ele entrou, os olhos se cruzaram. Era estranho, mas ao mesmo tempo, parecia que sempre se reconheceram. Ele estava mais velho do que imaginava, mas os traços, os gestos, denunciavam a semelhança. As emoções explodiram dentro dela, mas se manteve firme. A resiliência construída ao longo da vida estava ali, sustentando-a. A conversa foi cheia de pausas, silêncios, lágrimas contidas. Ele explicou o sumiço, os erros, as inseguranças. Não justificou, mas também não fugiu. Pela primeira vez, ela ouvia a versão dele. Era doloroso, mas também libertador. Entendia que, por mais difícil que fosse, só assim poderia começar seu processo de renascimento emocional. As palavras dele não apagaram o passado, mas abriram espaço para o diálogo. Ela não sabia se perdoaria, se construiriam algo, mas o simples fato de estar ali, de encarar tudo, já era um ato de empoderamento e autocuidado. Era o início de uma nova etapa, não perfeita, mas verdadeira. Saiu dali com o coração acelerado, a cabeça cheia de dúvidas, mas também com a certeza de que tinha dado um passo corajoso em direção ao seu recomeço. E sabia, no fundo, que o mais difícil ainda estava por vir. Nos dias que seguiram o encontro, ela se sentiu como se estivesse pisando em solo desconhecido. As palavras do pai ecoavam na mente, cada detalhe mexia com as feridas da alma que carregava desde menina. Descobriu que ele tinha outros filhos, que refizera a vida, e isso a golpeou de um jeito que não soube explicar. Era como se tivesse sido esquecida, descartada, enquanto o mundo dele seguia normalmente. A dor emocional veio forte, mas junto dela, um fio de compreensão começava a surgir. Ele contou sobre os erros, os medos, as escolhas impensadas. Disse que fugiu da responsabilidade, que não soube lidar com o peso da paternidade. Foi duro ouvir aquilo, mas ela sabia que precisava encarar a verdade. Não dava mais para alimentar ilusões. A verdade doía, mas era o único caminho para o recomeço. E, pela primeira vez, sentiu-se madura o suficiente para ouvir,
sem desmoronar por dentro. Mesmo assim, a comparação com os outros filhos dele era inevitável. Saber que eles tinham vivido o que ela sempre sonhou, que tinham o colo, o cuidado, a presença que tanto lhe faltou. Isso mexia com sua autoestima. Era como se o universo tivesse sido injusto. Mas ela lembrava da própria resiliência, da força feminina construída dia após dia. Por mais doloroso que fosse, sabia que era maior do que o abandono que sofreu. As revelações também trouxeram clareza sobre a mãe. Começou a enxergar o quanto aquela mulher foi forte, o quanto lutou sozinha para criar uma filha sem o apoio de ninguém. Isso reacendeu nela um sentimento de gratidão, mas também de culpa, por tantas vezes ter cobrado respostas, sem perceber o peso que a mãe carregava sozinha. A história começava a ganhar novos contornos e, com eles, o entendimento e o empoderamento. Foi difícil digerir tudo. As madrugadas se tornaram longas, cheias de pensamentos confusos. Mas ela sabia que fazia parte do processo de renascimento. Entender o passado, por mais doloroso que fosse, era necessário para se reconstruir. Não queria mais ser refém das lacunas, das mentiras, das meias-verdades. Precisava encarar tudo, para finalmente seguir em frente. Conforme os dias passavam, ela se sentia mais dona da própria história. Não porque o pai a tinha acolhido plenamente, mas porque ela mesma estava se acolhendo. O autocuidado agora ia além do físico, era um cuidado profundo com a alma, com as emoções. Aprendia, aos poucos, que o amor próprio nasce quando a gente para de esperar que os outros preencham os vazios e decide fazer isso por conta própria. As revelações também trouxeram paz em alguns aspectos. Finalmente entendia o que antes era um grande ponto de interrogação. Por mais que não tivesse o final perfeito, havia alívio em ter respostas. Sabia que o caminho não era esquecer, mas aceitar, e nesse processo de aceitação, nascia uma nova versão dela, mais forte, mais consciente, mais empoderada. Ela ainda sentia medo do futuro. Não sabia se teria uma relação com o pai, se conseguiria perdoá-lo completamente. Mas sabia que o primeiro e mais importante passo já tinha sido dado. Já não era aquela menina perdida, sem rumo, era uma mulher em construção, lapidando sua fé, sua resiliência, sua força interna. Mesmo com o peito apertado, sentia-se, de certa forma, livre, porque o silêncio e a dúvida, que antes a aprisionavam, já não existiam da mesma forma. A verdade, mesmo dura, trazia libertação. E ela sabia que, dali em diante, poderia reescrever sua trajetória com mais leveza, sem carregar o peso das perguntas não respondidas. Mas no fundo, algo ainda faltava. A última conversa com o pai deixara brechas, pontas soltas. Ela sentia que precisava de mais, não para mudar o passado, mas para, enfim, fechar esse ciclo de maneira digna. O tempo passava, mas ela sentia que algo ainda estava inacabado dentro dela. As conversas com o pai tinham trazido respostas, sim, mas também deixaram feridas abertas. Não bastava saber a verdade, ela precisava elaborar, processar, encontrar o tal fechamento emocional que tanto ouvia falar. Era hora de, mais uma vez, ser forte e ir até o fim dessa história. Sabia que o recomeço só viria quando todas as peças estivessem encaixadas. Ela marcou um novo encontro com o pai. Dessa vez, queria falar tudo, sem medo, sem rodeios, sem guardar mágoas engasgadas na garganta. Era o momento de colocar para fora os anos de dor emocional, de abandono, de insegurança. Não era sobre cobrar ou acusar, era sobre se libertar. Porque, no fundo, ela já tinha entendido que o perdão era mais para si do que para ele. No dia marcado, foi com o coração apertado, mas com a alma leve pela coragem. Quando o viu, sentiu aquele turbilhão de emoções novamente, mas dessa vez, estava mais preparada. Sentaram, conversaram, e ela falou tudo. Da infância sem explicações, das noites chorando, da autoestima ferida, das relações afetivas comprometidas pelo abandono. Tudo veio à tona, com sinceridade e respeito. O pai ouviu, em silêncio. Vez ou outra, os olhos marejavam, o rosto denunciava o arrependimento. Ele não tentou se justificar.
Apenas admitiu o erro, reconheceu as falhas, pediu perdão. Não prometeu consertar o passado, porque sabia que isso era impossível, mas demonstrou vontade de construir algo novo, se ela quisesse. Pela primeira vez, ela sentiu que estava sendo ouvida, validada, acolhida. Foi um momento de dor, mas também de alívio. As palavras que carregava há anos saíram como um desabafo, como um grito de liberdade. Ali, naquela conversa, sentiu que estava dando o último passo rumo ao renascimento. Sabia que ainda teria dias difíceis, que as lembranças não sumiriam, mas agora tinha algo precioso, clareza. E com clareza, vinha o empoderamento emocional. Aos poucos, percebeu que o fechamento desse ciclo não dependia apenas dele, mas principalmente dela. Era sobre decidir, dentro de si, que o passado não definiria mais o presente. Era sobre abraçar sua história, com todas as imperfeições, e se permitir seguir leve, inteira. Era sobre autocuidado, sobre escolher a paz, mesmo quando o passado insistisse em gritar. Conversar com o pai não apagou as dores da infância, mas trouxe uma nova perspectiva. Agora ela via que, mesmo com o abandono, tinha construído algo grandioso. Sua força feminina, sua resiliência, sua capacidade de se reinventar. E isso ninguém poderia tirar dela. Era a prova viva de que, por mais que a vida machucasse, o renascimento sempre é possível. Com o ciclo se encerrando, ela começou a olhar para o futuro com mais fé. Sabia que o relacionamento com o pai talvez não fosse perfeito, mas agora não carregava mais o peso da dúvida, da rejeição silenciosa. E isso bastava. Era o que precisava para, enfim, se permitir ser feliz, sem as amarras invisíveis que a impediam de crescer. A mãe, ao perceber esse movimento, também se emocionou. As duas conversaram como nunca antes. Compartilharam dores, medos, mas também orgulho pela coragem que ela teve. Era bonito ver que, aos poucos, toda aquela dor emocional se transformava em empatia, em fortalecimento de laços, em recomeço genuíno. E, enquanto tudo isso acontecia, ela sentia que o ciclo estava se fechando, não com final de conto de fadas, mas com maturidade, autocuidado e verdade. E sabia, no fundo, que a partir dali, um novo capítulo começaria. O tempo passava, mas ela sentia que algo ainda estava inacabado dentro dela. As conversas com o pai tinham trazido respostas, sim, mas também deixaram feridas abertas. Não bastava saber a verdade, ela precisava elaborar, processar, encontrar o tal fechamento emocional que tanto ouvia falar. Era hora de, mais uma vez, ser forte e ir até o fim dessa história. Sabia que o recomeço só viria quando todas as peças estivessem encaixadas. Ela marcou um novo encontro com o pai. Dessa vez, queria falar tudo, sem medo, sem rodeios, sem guardar mágoas engasgadas na garganta. Era o momento de colocar para fora os anos de dor emocional, de abandono, de insegurança. Não era sobre cobrar ou acusar, era sobre se libertar. Porque, no fundo, ela já tinha entendido que o perdão era mais para si do que para ele. No dia marcado, foi com o coração apertado, mas com a alma leve pela coragem. Quando o viu, sentiu aquele turbilhão de emoções novamente, mas dessa vez, estava mais preparada. Sentaram, conversaram, e ela falou tudo. Da infância sem explicações, das noites chorando, da autoestima ferida, das relações afetivas comprometidas pelo abandono. Tudo veio à tona, com sinceridade e respeito. O pai ouviu, em silêncio. Vez ou outra, os olhos marejavam, o rosto denunciava o arrependimento. Ele não tentou se justificar. Apenas admitiu o erro, reconheceu as falhas, pediu perdão. Não prometeu consertar o passado, porque sabia que isso era impossível, mas demonstrou vontade de construir algo novo, se ela quisesse. Pela primeira vez, ela sentiu que estava sendo ouvida, validada, acolhida. Foi um momento de dor, mas também de alívio. As palavras que carregava há anos saíram como um desabafo, como um grito de liberdade. Ali, naquela conversa, sentiu que estava dando o último passo rumo ao renascimento. Sabia que ainda teria dias difíceis, que as lembranças não sumiriam, mas agora tinha algo precioso, clareza.
E com clareza vinha o empoderamento emocional. Aos poucos, percebeu que o fechamento desse ciclo não dependia apenas dele, mas principalmente dela. Era sobre decidir, dentro de si, que o passado não definiria mais o presente. Era sobre abraçar sua história, com todas as imperfeições, e se permitir seguir leve, inteira. Era sobre autocuidado, sobre escolher a paz, mesmo quando o passado insistisse em gritar. Conversar com o pai não apagou as dores da infância, mas trouxe uma nova perspectiva. Agora ela via que, mesmo com o abandono, tinha construído algo grandioso: sua força feminina, sua resiliência, sua capacidade de se reinventar. E isso ninguém poderia tirar dela. Era a prova viva de que, por mais que a vida machucasse, o renascimento sempre é possível. Com o ciclo se encerrando, ela começou a olhar para o futuro com mais fé. Sabia que o relacionamento com o pai talvez não fosse perfeito, mas agora não carregava mais o peso da dúvida, da rejeição silenciosa. E isso bastava. Era o que precisava para, enfim, se permitir ser feliz, sem as amarras invisíveis que a impediam de crescer. A mãe, ao perceber esse movimento, também se emocionou. As duas conversaram como nunca antes. Compartilharam dores, medos, mas também orgulho pela coragem que ela teve. Era bonito ver que, aos poucos, toda aquela dor emocional se transformava em empatia, em fortalecimento de laços, em recomeço genuíno. E, enquanto tudo isso acontecia, ela sentia que o ciclo estava se fechando, não com final de conto de fadas, mas com maturidade, autocuidado e verdade. E sabia, no fundo, que a partir dali, um novo capítulo começaria. Ela sabia que o perdão não significava esquecer, nem apagar tudo o que viveu. Era, antes de tudo, uma escolha diária de libertação. A relação com o pai começou a ser reconstruída aos poucos, como quem ergue uma casa sobre ruínas. Mas, dessa vez, ela tinha clareza dos próprios limites. Não estava ali para se anular ou para esperar algo que talvez nunca viesse. Estava ali para construir, de forma saudável, o que fosse possível. No começo, as conversas eram superficiais. Falavam sobre trabalho, sobre o clima, sobre a correria do dia a dia. Mas, por trás das palavras simples, existia o peso do passado, o medo de tocar em assuntos profundos. E ela respeitou esse tempo. Sabia que tanto ela quanto ele carregavam feridas da alma que ainda precisavam de espaço para cicatrizar. A pressa nunca foi boa conselheira em relações delicadas. Aos poucos, ele demonstrava interesse real em conhecê-la. Perguntava sobre os gostos, as conquistas, os sonhos. Era estranho, às vezes desconfortável, mas também revelava a possibilidade de um recomeço. Ela se permitia viver aquilo sem expectativas irreais, lembrando, o tempo todo, que a base da autoestima estava dentro dela, não nas ações dele. Ela também foi honesta sobre o que não aceitava. Deixou claro que não toleraria sumiços, promessas vazias ou comportamentos que reativassem as dores do passado. Era um ato de autocuidado, de empoderamento emocional. Não queria mais repetir ciclos de abandono e insegurança. Sabia que merecia relações verdadeiras, mesmo que imperfeitas. Os encontros presenciais começaram a acontecer com mais frequência. Almoçavam juntos, caminhavam, riam de coisas simples. Cada momento era, ao mesmo tempo, leve e carregado de significado. Ela entendia que não reconstruiriam o que foi perdido, mas poderiam, quem sabe, construir algo novo respeitando os limites, sem cobranças, com maturidade. A família dele, aos poucos, também entrou nesse processo. Conheceu os irmãos, descobriu laços que, até então, só existiam no papel. Era estranho se ver parte de uma história que sempre esteve do lado de fora. Mas, com paciência, ela foi entendendo que o pertencimento é algo que se constrói, não se impõe. E esse processo exigia resiliência e muita generosidade consigo mesma. Teve dias em que ela quis desistir, em que as inseguranças voltaram com força, em que o medo do abandono parecia maior do que a coragem. Mas, nesses momentos, lembrava da sua trajetória, da menina que cresceu sem respostas, da mulher que foi atrás da verdade, da força que
cultivou em cada passo, e isso a fazia seguir com equilíbrio e fé. A relação com o pai não virou conto de fadas. Continuava cheia de nuances, silêncios, limites. Mas o mais importante estava ali: o respeito mútuo, a tentativa sincera de se conhecerem, a consciência de que cada um carrega suas dores emocionais e suas escolhas. E isso bastava para seguir em frente, sem ilusão, mas com o coração mais leve. Ela percebeu que, ao estabelecer limites saudáveis, também ensinava o pai sobre quem ela era, sobre o quanto se reconstruiu, o quanto aprendeu a se valorizar. E, curiosamente, essa postura inspirava não só ele, mas outras pessoas ao redor. Era o reflexo da sua força feminina, do seu renascimento, da decisão de nunca mais aceitar menos do que merecia. O passado não foi apagado, mas deixou de ser um fardo. Agora, ela caminhava ao lado dele sem carregar o peso de antes. Era dona da própria história, das próprias escolhas. E isso, por si só, já era a maior vitória que poderia conquistar. Foi nesse processo, cheio de altos e baixos, que ela finalmente se olhou no espelho e se reconheceu. Não como aquela menina carente, perdida nas dúvidas e no medo, mas como uma mulher forte, resiliente, que teve coragem de enfrentar o passado e se reconstruir. Era a prova viva de que o amor próprio transforma, de que o autocuidado cura, de que o recomeço é possível, mesmo depois de tantas quedas. Ela percebeu que o verdadeiro valor não está nas palavras dos outros, mas no jeito como a gente se trata. Aprendeu a se admirar, a celebrar suas conquistas, a respeitar seus limites. Sabia que sua história não era perfeita, mas era sua, e isso bastava para se sentir inteira, digna de ser feliz, capaz de seguir em frente sem carregar os pesos que não lhe pertenciam mais. O futuro agora não era um campo de incertezas assustadoras, mas um terreno fértil para construir o que quisesse. Ela sonhava em viajar, em crescer profissionalmente, em ter uma família se assim quisesse sem carregar as amarras do passado. Sabia que podia escolher, que tinha o direito de querer mais da vida, e isso a empoderava profundamente. As relações ao redor também mudaram, com os amigos, com a mãe, com possíveis amores. Agora, ela não aceitava mais metades, promessas vazias ou relações que alimentassem suas inseguranças. Tinha aprendido, com a dor, que a autoestima é construída em cada escolha, em cada limite, em cada não que a gente aprende a dizer sem culpa. Ela também percebeu que podia ser referência para outras mulheres, suas amigas, suas colegas. Tantas meninas que, como ela, carregavam feridas da alma por conta do abandono ou da rejeição. A história dela, antes motivo de vergonha, agora se transformava em fonte de inspiração. Era o verdadeiro renascimento, não só pessoal, mas coletivo. Os momentos de fé continuavam presentes. Não precisava de grandes rituais, apenas de conexão interior. Às vezes, era uma oração silenciosa, uma conversa com o universo, um respirar profundo nos dias difíceis. E, nesses momentos, sentia que estava em paz, que estava exatamente onde precisava estar, no caminho do autoconhecimento e da aceitação. Ela entendia, cada vez mais, que o passado não define quem somos. Nossas dores emocionais não determinam nosso valor. São apenas partes da caminhada, que podem nos fortalecer, se tivermos coragem de olhar para elas com maturidade e compaixão. E ela estava vivendo essa verdade todos os dias. Os erros do pai já não a aprisionavam. As ausências, as dúvidas, os medos. Tudo isso foi se transformando em aprendizado, em resiliência, em força feminina. Era como se tivesse, finalmente, fechado um ciclo e aberto as portas para uma vida mais leve, mais livre, mais autêntica. Agora, quando se perguntavam sobre a sua história, ela falava com orgulho. Não escondia as dores, mas também não permitia que elas definissem quem era. Sabia que era muito mais do que o abandono, do que a rejeição, do que as lacunas. Era fruto da própria coragem, do autocuidado, do renascimento que escolheu viver. E, ao olhar para o futuro, sabia que não precisava mais de aprovação alheia. Tinha aprendido a se validar, a se amar, a se respeitar. E, com isso,
podia construir o que quisesse, porque, no fim das contas, ela entendeu o maior reencontro que teve na vida foi com ela mesma. Se alguém dissesse, anos atrás, que ela teria coragem de encarar o passado, de procurar o pai, de se reconstruir, ela teria duvidado. Parecia impossível sair daquele lugar de dor emocional, de insegurança, de baixa autoestima. Mas hoje, ao olhar para trás, entende que a superação nasce justamente nos momentos em que a gente acha que não vai suportar. E ela suportou, caiu, chorou, se quebrou. Mas, acima de tudo, levantou. A jornada não foi fácil, nem rápida. Foi feita de pequenos passos, de escolhas difíceis, de lágrimas silenciosas e de uma força feminina que ela nem sabia que carregava. Cada queda ensinou algo, cada dor trouxe um aprendizado. E hoje, ela é prova viva de que o renascimento é possível, por mais profundas que sejam as feridas da alma. Ela carrega orgulho de si mesma, porque enfrentou o medo, porque se deu o direito de buscar respostas, porque não se conformou com o vazio. Escolheu o caminho mais difícil, o de olhar para dentro, de se acolher, de se reconstruir. E nesse processo, encontrou algo que ninguém pode tirar: a certeza do próprio valor, a paz de quem se conhece e se respeita. O abandono do pai deixou marcas. Sim, mas não define quem ela é. Define apenas um capítulo da história. E ela, com coragem e resiliência, escolheu escrever os próximos com mais consciência, mais leveza, mais empoderamento. Cada escolha, cada limite, cada ato de autocuidado a lembra disso todos os dias. Ela sabe que muitas mulheres ainda vivem com o peso do abandono, da rejeição, das ausências. E, por isso, compartilha sua história. Não para dizer que é fácil, mas para mostrar que é possível. Que, mesmo com dor emocional, com medo, com insegurança, dá para recomeçar. Dá para se reencontrar. Dá para se libertar. O recomeço não acontece da noite pro dia, mas começa com o primeiro passo. E ela deu esse passo quando decidiu ir atrás da própria verdade. Hoje, vive uma vida mais leve, mais inteira, mais verdadeira. E, acima de tudo, sabe que merece ser feliz, independente do passado que carrega. Ela ainda tem dias difíceis, ainda se questiona, ainda sente saudades do que nunca viveu. Mas agora, sabe lidar com isso, porque tem consciência da própria força, da capacidade de se reinventar, da beleza que existe em ser imperfeita, mas inteira. Se pudesse deixar um conselho para outras mulheres, seria simples: nunca subestime o poder que existe dentro de você. As feridas da alma podem doer, mas também ensinam. E, quando a gente escolhe se cuidar, se amar, se valorizar, o impossível começa a se tornar realidade. Hoje, ela não é mais aquela menina perdida em dúvidas. É uma mulher que se reencontrou, e sabe que, independentemente do que a vida ainda traga, está preparada, porque já entendeu que o maior recomeço começa dentro da gente. E, com o coração em paz e a alma fortalecida, ela segue escrevendo sua história. Não perfeita, mas real. E, acima de tudo, verdadeira.